A resenha hoje é em dose dupla, porque eu vou falar com vocês sobre uma duologia que ganhou meu coração, que é Os Davenport. Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Eli, eu crio conteúdo literário aqui no YouTube e também em outras redes. Se você não é inscrito aqui no canal, já chega se inscrevendo, curte esse vídeo se você gostar, compartilha também. Falando sobre o livro 1, aqui a gente vai conhecer mais de pertinho a Olivia, a irmã mais velha dessa família, a Ellen, a irmã mais nova, a Amy Rose, que é a governanta da casa Davenport, e a Ruby, que é uma amiga da família. A história se passa em Chicago, em 1910, e a família Davenport é proprietária de uma das maiores e mais renomadas empresas de carruagem da época. Eles conseguiram um feito muito inusitado, considerando toda a questão do racismo e preconceito e violência que o povo negro sofria naquela época. Esse livro aqui, especificamente, é o livro de estreia da autora Cristina Marques, e ela se inspirou na vida do ativista C.A. Pearson. Aqui a gente encontra alguns elementos ligados, à vida desse ativista, mas outros que a autora coloca na nota que foram criados a partir da imaginação dela para dar continuidade no enredo. Aqui a gente tem toda aquela atmosfera de bailes, de debut, a menina quando ela atinge ali 18 anos já tá pronta para casar, ela passa a vida toda se preparando para esse momento. Então a Olivia tá justamente nesse ponto em que ela já está pronta para ser apresentada à sociedade. E a Olivia, ela é uma personagem que ela gosta muito de estar alinhada aos desejos dos pais. Independente dela estar gostando ou não da situação, ela sempre preza estar fazendo o que os pais pensam que ela deve fazer. Porém, ela vai conhecer o Washington DeWitt, que vai desestabilizar um pouco as estruturas dela e também vai apresentar para ela o lado do ativismo. Ele é um ativista dos direitos civis e ele vai introduzir ela nesse universo também. E a gente parte para Ellen, que é a irmã mais nova. E a Ellen, ela é muito, muito parecida com a Eloise e os Bridgertons, que tem esse espírito um pouco mais livre, mais questionador. Então, a Ellen, ela não quer casar de forma alguma. Ela quer um espaço na empresa Davenport. Ela quer participar da produção das carruagens, dos planejamentos, dos novos lançamentos. Ela quer estar envolvida nesse universo, mas a gente sabe que ela vai enfrentar muitos desafios, vai precisar se provar bastante, porque se hoje em dia nós mulheres ainda precisamos estar nos provando, você imagina em 1910. Partindo para a Amy Rose, ela é uma governanta. Ela chegou ainda criança na casa acompanhada da sua mãe depois de alguns acontecimentos que afetaram muito a vida das duas. A mãe trabalhava para a família e quando a Amy Rose atingiu uma certa idade, começou a trabalhar também. Só que existia ali uma amizade entre a Amy Rose e a Olivia, a Ellen. A gente acompanha um pouco dessa história também da Amy Rose e o desejo dela de tornar-se dona do seu próprio negócio, de abrir um salão de beleza, usando as receitas que a mãe dela fazia e usava na própria Amy Rose. Então tem todo esse desejo, esse sonho que ela tem. E a gente parte para a Ruby. Ela é uma amiga da família, ela tá ali no mesmo patamar, vamos dizer assim, social dos Davenport. No entanto, a Ruby e a sua família estão passando por algumas situações financeiras e a gente acaba acompanhando um pouco dessa dificuldade que a família dela e ela vão passando e como que os pais dela tratam ela. Ela não tem muito acolhimento da família e a gente vai percebendo isso ao longo da história. Em Os Davenport, O Preço da Felicidade, a gente vai acompanhar o desfecho da história dessas 4 garotas que se mostraram muito perseverantes, muito sonhadoras e muito determinadas em relação aos seus desejos. A Olivia mudou completamente daquela menina que trabalhava sempre considerando a opinião dos pais e passou a ser mais dona de si. Washington DeWitt balançou as estruturas dela, mas também vai ter outra pessoa aqui neste livro que entra para balançar e misturar, confundir a cabeça e o coração da nossa Olivia, mas ela tá um pouco mais madura e mais responsável assim pelas suas próprias ações. Então, ela vai adentrar cada vez mais nessa parte do ativismo e se envolver mais com essa questão e vai enfrentar, como eu disse, esses questionamentos amorosos dos quais ela vai ter que fazer escolhas muito difíceis. Partindo para a Ellen também vai evoluindo no seu desejo de querer fazer parte da companhia da Davenport, de modernizar a companhia, de trazer novos projetos e modernizar as carruagens,
sonhos, de fazer coisas revolucionárias. Então ela, juntamente com o John, fazem projetos ali enquanto o pai tá viajando, vai trabalhando, provando sempre que ela é completamente capaz de participar de todas as decisões, de toda a elaboração de novos projetos da companhia, né, de carruagens da família, e fazer com que essa companhia prospere e se mantenha no mercado por muito mais tempo. E a gente parte para Amy Rose, que tá ali galgando o seu caminho, buscando os seus sonhos de abrir o seu salão. E o interessante da Amy Rose é porque ela quer oferecer um produto e um serviço, então é muito, muito desafiador o que ela quer fazer. E ela não tem medo, gente, ela é simplesmente muito determinada, muito corajosa. E partindo para a Ruby, eu sinto que aqui a Ruby teve um protagonismo muito maior do que ela teve no primeiro livro. O primeiro livro ela passou mais apagada, aparecia poucas vezes. Eu não comentei, mas cada personagem tem um capítulo, mas não é tipo um capítulo gigante, é tipo capítulos, sei lá, o capítulo 10 é da Amy Rose, capítulo 11 da Olivia, capítulo 12 da Ruby e assim vai. Então é um povo intercalado. A Ruby, ela vai ter esse protagonismo muito maior aqui. A questão que ela tem com os pais, né, a dificuldade de relação, de acolhimento, de eles estarem passando por dificuldades, deles passarem por outras dificuldades também nesse livro, vai ser bastante desmiuçada, trabalhada. Ela também vai ter uma clareza maior sobre os seus sentimentos. Ela amava uma pessoa, porém quando surge uma outra, ela vê que na verdade o que ela sentia pela primeira pessoa não era exatamente o que ela imaginava. Então ela vai ter essa clareza e ela também vai descobrir uma veia empreendedora. Ela também vai descobrir que ela tem um talento, né, que ela pode estar ali empreendendo e fazendo o seu próprio negócio. Eu peguei as minhas anotações aqui para saber se eu não estava esquecendo de mais alguma coisa, e eu lembrei que eu fiz uma certa comparação das meninas com as personagens de Os Bridgertons, porque lembra um pouco disso, como eu falei aqui nessa história, ela tem essa questão de bailes, de debutar, de ser apresentada ali à sociedade, apesar de ter muitas outras coisas que se sobressaem, isso existe. Afinal, fazia parte dos costumes, da cultura, enfim, da época. Era uma coisa comum, vamos dizer assim, para a alta sociedade. Então, tem muito disso e lembra um pouco, né, dos Bridgertons. Então, eu fiz umas anotações aqui porque a Olivia, ela lembra muito a Daphne. Não completamente, tá? Mas dá uma certa lembrança porque a Daphne, ela tinha esse desejo de cumprir o papel dela, de casar e, enfim, fazer o que era esperado. Então a Olivia, no início do primeiro livro, tinha também esse mesmo desejo. Somente depois de conhecer o Washington DeWitt, de estar um pouco mais incluída nas questões ativistas e sociais relacionadas ao povo negro, que ela foi ampliando um pouco mais a sua visão sobre a vida. Então ela mudou um pouco do seu pensamento, mas no início ela lembrava muito. A Ellen lembra muito a Heloise com esse questionamento do papel da mulher na sociedade, do que as pessoas esperam e o quanto que era diminuído a expectativa, resumido, na verdade, ao fato da mulher se casar. Desde quando ela tem um entendimento até os 18 anos, ela está se preparando para ser dona de casa, para ser uma esposa. Então, toda a vida da mulher estava sendo resumida a este evento, sendo que existia muito mais para viver, existia muito mais para oferecer. Então, a Ellen, ela traz muito desse questionamento e lembra um pouco da Heloise, apesar de que a Heloise, o desfecho da história da Heloise não me agradou muito, né? Eu acho que foi um pouco contraditório, porém lembra muito essa inquietação. Quando a gente fala da Amy Rose, eu acho que a Amy Rose lembra um pouco da Penélope, aquela questão de deixar a sua marca. Tem esse desejo de fazer algo diferente, impactante, que as pessoas possam lembrar dela. Então eu acho que a Amy Rose, quando ela tem esse desejo de abrir o salão e oferecer não só um produto, mas um serviço também, ela quer deixar a marca dela e dizer ali para que ela veio, entende? Então isso é muito bonito e me lembrou muito da Penélope. Quando fala da Ruby, a Ruby me lembrou muito a Cressida, não na personalidade, porque a Cressida, ela tinha uma coisa assim um pouco perversa, mas a Ruby, ela lembrou a Cressida no sentido da relação com os pais. A relação dela com os pais não era nada saudável, os pais não a acolhiam, não tinham empatia por ela,
tratavam a filha como uma pessoa indiferente, como se não fosse, sei lá, da família. Então, eu acho que isso lembra um pouco do ambiente familiar da Cressa. Então, eu fiz um pouco dessa associação enquanto eu estava lendo. Então, falando um pouco sobre a minha opinião em relação a esses livros, o que eu posso dizer é que o primeiro livro, ele é, com certeza, o meu favorito. Eu amei muito essa história quando eu li. Tem um vlog aqui no canal onde eu compartilho com vocês em tempo real a minha opinião, tudo que eu tô achando. Eu fiz algumas marcações, essas marcações, não sei se vocês vão conseguir ver em laranja, são de momentos marcantes e dolorosos, enquanto essas outras são de frases inspiradoras. Eu fui achando durante o livro e fui marcando. Esse livro é realmente muito bom. É o meu favorito dessa duologia, porque eu acho que ele tem tudo que eu esperava, assim, ele atendeu muito às minhas expectativas, é uma escrita muito boa, traz uma contextualização muito boa, faz a gente refletir, é muito profundo também e doloroso todos os acontecimentos que a autora descreve aqui, porque você tem conhecimento de que isso de fato aconteceu, da violência, da segregação racial. Então é muito doloroso você acompanhar e você ler certos momentos dessa história. É um livro muito rico em detalhes e é muito bom também saber que esta família conseguiu seu espaço, conseguiu ascender socialmente e conseguiu ali também uma vida de conforto e deixar a sua história, né, marcada com a companhia, né, de carruagens Davenport. Então esse com certeza é o meu favorito, mas esse aqui também é muito interessante, porém ele não chegou a ser meu favorito porque eu acho que aqui alguns acontecimentos foram muito detalhados, enquanto outros que mereciam muito mais atenção foram deixados um pouquinho de lado. Eu queria um aprofundamento em certos pontos que não tiveram. Alguns personagens tiveram um pouco mais de protagonismo, o que foi muito bom. Uma história mais lenta, um desenvolvimento mais demorado, porém ainda muito bela, muito bonita e um desfecho bem interessante para algumas personagens. Eu só não gostei muito do desfecho da Olivia, eu acho que ficou meio aberto assim demais. Porém, de outras personagens eu gostei bastante. Então essa foi a resenha de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Mas antes de eu finalizar, deixa eu só mostrar para vocês mais de perto. Eu vou gravar aí uns takes para mostrar mais de perto a beleza desses livros. Gente, eu acho lindíssimo. Esse primeiro, além de ser meu favorito na história, né, em relação ao conteúdo, também é o meu favorito na capa. Porque esse amarelo, o contraste das cores, eu acho que é um livro muito convidativo visualmente. Enquanto esse, apesar de ter a minha cor preferida, que é lilás, não me chamou tanto a atenção visualmente como o primeiro. Porém, os dois são belíssimos, cada um a seu modo. Eu vou deixar linkado aqui nos cards, caso vocês queiram conferir. Eu adquiri pela Amazon, tá bom? E eu vou deixar a minha página na Amazon, porque agora eu tenho uma página na Amazon, abrindo um parênteses aqui para falar para vocês. É um lugar onde eu coloco todas as indicações de livros. Eu ainda tô alimentando essa página porque eu tenho ela recentemente, adquiri o acesso a ela recentemente, então eu ainda tô alimentando, mas todos os livros que eu for indicando para vocês e colocando aqui, fazendo resenhas, eu vou adicionando lá, tá? Que aí fica tudo num lugar só, caso vocês queiram dar uma explorada. Então, essa foi a resenha de hoje, eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Gente, não esqueçam de se inscrever se vocês não forem inscritos, de comentar aqui também. O comentário de vocês é muito importante, eu gosto muito de interagir com vocês. E de compartilhar também, caso você tenha gostado, compartilhe com um amigo, porque você quer que outra pessoa descubra essa duologia maravilhosa. E ficamos por aqui, então até um próximo vídeo, um super beijo e fiquem com Deus. Tchau!